Simbora, estamos no ar em mais um programa Fala Povo de Deus aqui na Rádio Olinda, a Rádio da Família. Nós estamos iniciando com a graça de Deus ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Genuinamente Católica. Eu sou Felipe Alecrim e apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Nós vivemos e caminhamos mediante 3 pilares importantes: a Palavra de Deus, o Magistério e a Sagrada Tradição. Por isso, nossa missão é promover a tua intimidade, é fazer você crescer no conhecimento daquilo que Deus deseja para a tua vida. Você também pode nos acompanhar o programa Fala Povo de Deus através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube, no nosso aplicativo, também no nosso site. O nosso site é o radiolinda.com.br. Nesses canais você acompanha o programa Fala Povo de Deus com som e com imagem. Tua participação também é muito importante. Envia a sua mensagem no WhatsApp através do número 3444-7979. Para interagir conosco, é só você mandar um WhatsApp para o número 3444-7979. Se você também tiver perguntas sobre o tema de hoje, que daqui a pouco eu falo para você, é só mandar aqui para a gente. E responda também a nossa enquete, a enquete do dia. Daqui a pouco eu divulgo tudo isso, porque antes nós vamos clamar ao nosso Senhor o sopro, a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu convido cada um de vocês a fechar os olhos, a inclinar um pouco a sua cabeça em sinal de consagração. A oração que nós vamos fazer nesse momento. A palavra sempre nos diz que tudo o que fazemos de bom só fazemos por obra e por graça do Espírito Santo. Então que peçamos o Espírito de Deus a tocar os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa acolher e praticar a palavra de Deus. Que seja nessa manhã o próprio Senhor a falar através de cada um de nós, que seja o próprio Senhor a tocar os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar a palavra do nosso Senhor. Vá nesse momento desejando os dons do Espírito Santo, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, da esperança. Vai pedindo o sopro do Espírito Santo sobre a tua família, sobre aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro profundo com Cristo Jesus. Vai desejando o Espírito Santo, o Espírito que tudo santifica. E vai dizendo, Senhor, que a luz do Teu Espírito Santo possa sempre iluminar, conduzir cada passo do nosso caminho. Nesse momento, eu vou convidando você, meu irmão, você, minha irmã, para que juntos nós possamos erguer o clamor, suplicando a Cristo Jesus o sopro do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.
aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que o Imaculado Coração de Nossa Senhora possa inundar os nossos corações, que as virtudes que brotam do coração de Maria possam sempre brotar no nosso coração também. Daqui a pouco eu falo o tema de hoje para você, porque antes eu quero te pedir, siga a gente lá no Instagram, o @FalaPovoDeDeus_oficial. No Instagram, @FalaPovoDeDeus_oficial. Aproveita e também já se inscreve no nosso canal do YouTube, o @FalaPovoDeDeus. Vamos embora, povo de Deus. Hoje o programa traz uma reflexão muito, mas muito importante para a nossa caminhada como cristão. Em um mundo cheio de mudanças e também de opiniões de todos os lados, como é que nós podemos permanecer firmes naquilo que nós acreditamos? Nós vamos juntos conversar sobre os desafios de ser fiel ao que Deus nos pede, ao que Deus determina para a nossa vida, mesmo quando parece que tudo à nossa volta aponta para o contrário. Fica aí com a gente, porque o tema de hoje vai tocar no fundo do teu coração. Está começando o programa Fala Povo de Deus. O tema de hoje é católicos e a normatização do pecado. Como permanecer fiel em um mundo de relativismo. E para falar sobre esse tema, eu trago aqui no nosso programa hoje nosso irmão Caio Jorge, lá dos Arautos do Evangelho, também estudante de Direito, homem de Deus. Meu irmão, seja muito bem-vindo a essa bancada mais uma vez, né? Salve Maria a todos, ouvintes da Rádio Olinda, todos os Arautos do Evangelho. E especialmente no dia de hoje, gostaria de saudar a minha paróquia, São Sebastião. Estou inclusive aqui com a camisa da festa 2025. Sim. Como estamos em festa, não podia ser diferente, né? Tem que ir com a camisa da festa. E hoje, tratando desse tema muito importante, vamos ver aí as maravilhas que Nossa Senhora vem trazer hoje através desses pobres catequistas aqui. Mas humildes como os pastorinhos de Fátima, vamos trazer essas mensagens aqui que ela tem para nós no dia de hoje. Maravilha, Caio, seja muito bem-vindo. Aproveitando para saudar também aqui na nossa bancada Gabriel que hoje caminha lá com o Padre Neto, mas que tem uma referência de caminhada muito profunda e vocês vão se surpreender aí com as palavras dele. Meu irmão, muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer tá com uma bancada de peso dessa, mas não é o peso que tinha Paulo Brito, não, viu? É o peso do conhecimento da palavra de Deus, do magistério, da sagrada tradição. Meu irmão, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Opa, Caio, tudo bem? Como vai? Todo o povo de Deus, espero que possamos ter um excelente momento aqui de conversa e esclarecimento diante de tantas mudanças que podemos ver em nossa sociedade. É um tema de extrema relevância que vamos tratar aqui hoje e espero que todos possam aproveitar muito esse momento. Me apresentando, me chamo Gabriel, sou advogado e atualmente eu sou um paroquiano comum como todos vocês e assim como vocês buscando caminhar rumo à santidade, que é o que nos pede o Vaticano II, né? A Lumen Gentium foi muito assertiva quando nos proporcionou esse entendimento sobre
a universalidade desse chamado à santidade. Amém, meu irmão. Prazer recebê-lo aqui conosco. Responda para nós a nossa enquete, a enquete do dia, que eu vou lançar agora para você. Responda para mim. Na sua opinião, como os cristãos podem permanecer fiéis aos ensinamentos de Deus em um mundo que muitas vezes normaliza o pecado? Hoje o tema vai ser bom, viu? Responda para nós mandando um WhatsApp aqui para que nós possamos ler a sua resposta no ar. Interaja conosco, dúvida, pergunta, pode encaminhar. Gabriel Correia, meu filho, Deus te abençoe, bom dia. Como é que o povo de Deus faz para fazer contato conosco, meu irmão? Bom dia, Felipe. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, você em casa, participando, já interagindo com o programa Fala Povo de Deus. Muito simples, através do nosso WhatsApp, 3444-7979. 3444-7979. Você participa da nossa catequese de todos os sábados aqui na Rádio da Família. Você que nos escuta lá em Fronteiras, pelo YouTube, site, aplicativo, é só utilizar o DDD 81-3444-7979 e participe conosco da nossa catequese aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Simbora, Gabriel. Gabriel convidado agora. Eu vou começar por você. Meu irmão, o que é que significa, à luz da fé católica, a normatização do pecado na sociedade atual? Meu desejo é a gente já trazer para o nosso ouvinte o sentido do tema. Essa normatização ou normalização do pecado na sociedade atual tem muito a ver com a customização da palavra de Deus, daquilo que Deus espera e estabelece para as nossas vidas. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade, até para que os nossos ouvintes também possam compreender o sentido do tema de hoje. A gente escuta muitas vezes as pessoas falarem sobre progresso, como nós iremos progredir e que supostamente a igreja deveria progredir. Acontece que, na verdade, o que poderíamos entender dessa palavra é um regresso. Um regresso que vem se tendo ao longo de muitos e muitos séculos. Poderia-se aqui pontuar um filósofo antes de Cristo, chamado Protágoras, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. E isso foi, ao longo de tantos séculos, por alguns, compreendido como sendo, infelizmente, uma verdade, não é? E hoje o que temos, não é, atualmente, é justamente a relativização de toda a moral, porque cada um busca ter a sua, esquecendo-se que há um conjunto de normas que elas não são extrínsecas, ou seja, não são externas a nós, mas são internas, em que no momento de que fomos criados, Deus incutiu em nossa natureza a necessidade de segui-las. É como, digamos assim, um celular. Um celular ele tem a sua utilidade, ele tem o seu modo de serventia. Ele não pode ser, sei lá, jogado debaixo d'água para pescar. Não, de modo algum. Ele tem a sua razão de ser, assim como nós também temos a nossa razão de ser. E, portanto, o nosso modo de operar, o nosso modo de proceder, ele deve ser condizente com a razão a qual nós fomos criados. E sendo Deus o nosso Criador perfeito, onisciente, ele sabe o que ele planejou e sabe como nós devemos proceder. Ele não é um chefe abusivo que implanta regras que são somente para lhe satisfazer. Muito pelo contrário, nós seguimos uma série de normas, os mandamentos no caso, porque é para o nosso bem. Porque eles servem justamente para nos santificar. E nos santificando, nós possamos gozar das alegrias eternas com o próprio Deus. Pois é, Gabriel. Hoje, quando a gente fala em customização da palavra, a gente percebe que as pessoas querem adaptar a palavra de Deus, aquilo que Deus estabelece para nossas vidas, a partir de um pensamento, e esse pensamento, claro, foi forjado por uma caminhada, por uma influência, pelo que a sociedade estabelece como verdade na vida das pessoas. Volta e meia a gente vai numa pregação e as pessoas repetem aquilo que os próprios discípulos que caminhavam com Jesus repetiam. Dura essas palavras, quem é que pode compreender?
Então a gente pega muitas vezes pessoas dizendo assim, isso aqui que a igreja estabeleceu, isso aqui eu não concordo não. Como é que Deus vai levar a pessoa para o inferno porque a pessoa... Eu vou dar um exemplo muito prático. Como é que nós podemos bater no peito e dizer sou de Cristo Jesus e abro mão da Santa Missa Dominical? Veja, eu preciso ir ao encontro de Jesus. A Santa Mãe Igreja diz, meu irmão, tu só precisa dedicar 1 hora para adorar o Deus da tua vida. Porque se a gente acreditasse que Cristo é corpo, sangue, alma e divindade ali naquele sacrário, nós estaríamos ali o tempo inteiro. A gente largaria tudo que o mundo tem para oferecer e viveria ali adorando o nosso Senhor embaixo daquele sacrário. Mas estamos falando apenas de 1 hora dedicada para adorar, para viver uma comunhão profunda com Deus da nossa vida. E a gente abre mão dessa realidade e não quer acolher que isso é um pecado de morte, que me destitui da graça de Deus. E aí eu queria exatamente entrar nesse mérito, sabe, Gabriel? Para você ainda introduzir a primeira pergunta que fiz, sobre essa normalização, mas como é que as pessoas podem também compreender que pecado me destitui da graça e como eu devo me comportar em cima daquilo que o nosso Senhor estabelece como verdade. Eu falo isso porque você deu um exemplo espetacular do celular, fazendo analogia. Mas a gente vive isso quando vai num clube de futebol, quando vai no clube de campo, na nossa casa, quando nosso pai diz, olha, a regra aqui é chegar em casa até tal hora. Em todos os lugares tem regras, existem padronização de um comportamento, de uma regra, enfim. Mas na igreja as pessoas querem adaptar e viver essa realidade de intimidade com Deus da forma como deseja. É mais ou menos isso? Justamente. E o que nós precisamos desmistificar na cabeça das pessoas é essa ideia de que a igreja ela nos traz somente um conjunto de regras arbitrários para a boa vivência. Ou arbitrário ou exagerado demais, né? Isso, exatamente. E o que é um problema, porque a igreja ela não é dona da verdade. A igreja ela é escrava da verdade. Isso eu escutei de Dom Henrique Soares, enquanto ele era vivo, foi fazer uma palestra na Unicap, e eu fiquei impressionado, porque de fato a igreja ela é uma escrava da verdade, porque tudo que ela tem a nos dizer foi revelado pelo próprio Deus. Foi dito da boca de Cristo aos apóstolos e chegou até nós, portanto, ainda que na época em germe, mas chegou a nós com todo o arcabouço que é necessário para a nossa salvação. E nós estaremos na graça de Deus enquanto nós vivermos conforme o modo em que nós fomos criados e para a dignidade em que nós fomos destinados. Nós somos filhos de Deus enquanto batizados e, portanto, temos que agir como tais. Exatamente. Não poderíamos esperar que uma pessoa que tivesse um cargo X, Y, digamos assim, o filho do rei da Inglaterra agora, né? Que ele agisse como uma pessoa, como um jogador de futebol, nada contra, mas, digamos assim, indo para festas e etc. Não é conveniente para a dignidade, assim como não é conveniente para a nossa dignidade de filhos de Deus. Nós devemos agir e viver como tais. Até porque o nosso propósito é ser imitador de Cristo. E aí eu quero ser objetivo também, Caio. Trazendo já a tua participação aqui nesse início, falando um pouco sobre esses pecados que a cultura moderna, digamos assim, tem buscado normalizar ou relativizar. Vamos ser objetivo com os ouvintes e falar um pouco dessa deturpação da palavra, do magistério, da sagrada tradição. O que a gente pode trazer dessa deturpação, dessa customização? Pronto, a palavra que a juventude vai entender, né? E quem é da área de tecnologia, é customização da palavra de Deus. O que é que efetivamente, de forma objetiva, a gente enxerga nos dias de hoje? Quando o senhor pergunta hoje em dia, e a primeira coisa que me vem nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Sim. 1917, mas parece que foi ontem. Porque lá Nossa Senhora fala a Lúcia, a Jacinta e a Francisco que qual era o pecado que mais levava as almas ao inferno hoje em dia. 6º e 9º mandamento. Pecar contra a castidade. Sim. E é esses mandamentos, o 6º e o 9º, que
a sociedade hoje em dia procura cada vez mais customizar, digamos assim, nas almas. Através da cultura, através da música, através do convívio dentro de casa, porque quando a gente liga uma TV, numa novela, numa série, num vídeo, no que for, quando nós falamos com as nossas palavras, com a nossa boca, palavras imorais, palavras impuras, nós vamos introduzindo nas nossas casas, nós vamos introduzindo na nossa cultura o que Nossa Senhora em Fátima disse há mais de 100 anos atrás, que mais levava as almas para o inferno. E essa realidade continua até hoje. A customização do inferno, praticamente. Porque a customização do 6º e 9º mandamento, os pecados contra o 6º e 9º mandamento, que podem nos levar, que vão nos levar, se assim continuarmos, se não ouvirmos o apelo de Nossa Senhora para esse mundo, e não mudarmos, não pararmos para rezar. Porque sem a oração não vai ter paz no mundo. Nossa Senhora já prometeu isso em Fátima, já profetizou. Se queremos paz no mundo, nas nossas famílias, temos que rezar. E fechar cada vez mais as portas para o pecado. Estar cada vez mais atentos àquilo que nos leva a pecar e cada vez mais praticantes dos sacramentos. Porque o que é o sacramento? O sacramento é vivermos na vida de Deus, uma participação na vida divina, uma participação criada na vida divina e incriada. Então, através dos sacramentos que nós vamos poder viver nesse mundo atual. Se não for através do sacramento, não se vive hoje em dia. Sem dúvida. E interessante perceber, Caio, e aí eu queria que tanto o Gabriel como o Caio trouxesse o seu ponto de vista sobre isso, é que o profeta Oséias diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E a importância da gente conhecer aquilo que Jesus quer de nós, porque muitas vezes a gente caminha na igreja e serve na pastoral e participa das coisas da igreja, mas a gente não amplia o conhecimento daquilo que Jesus deseja e espera. Veja, a gente tem acesso a tantas literaturas, lê tantos livros e esquece do essencial, que é ler a palavra. E buscar, obviamente, viver a palavra. De algum modo, vocês acham que falta mais, como na Opus Dei, por exemplo, que tem um foco muito grande no conhecimento da doutrina, enfim. Você acha que falta mais em nossas paróquias? Nas novas comunidades eu até percebo que existe, digamos assim, esse intensivão. As pessoas se preocupam em fazer os consagrados ali crescerem no conhecimento da palavra. Mas isso falta um pouco em nossas paróquias, falta um pouco na nossa igreja, escolas da fé, momentos de espiritualidade. Às vezes eu tento procurar um retiro para participar e não consigo encontrar uma paróquia, um movimento que esteja naquele momento fazendo um retiro, a não ser que seja algo pontual. Estamos vivendo um período específico aí. Mas vocês acham que, de algum modo, a gente deveria correr com essa realidade? Principalmente quando a gente olha o caminhado dos irmãos protestantes. Entrou, meu irmão, missa dominical e pá, veja, sempre nos causa a impressão de que o irmão protestante está um pouco à frente de nós no aspecto do conhecimento da palavra. Algumas vezes a gente vê gente decorando, como decora ali 3 passagens e vai sempre discutir e sempre traz à tona. Não estou falando nem do decorar a palavra, mas é do conhecimento mesmo. Nos passa tanto essa impressão que a sociedade, de um modo geral, quando vê você, pai, tu vive, se tu passar com a Bíblia, diz, tu é evangélico, não é protestante, né? Tu já atribui ao protestantismo o conhecimento, ou alguém que, de algum modo, é regrado nessa caminhada. Então, vocês acham que falta um pouco disso à nossa igreja, às nossas paróquias? Esse ensinamento, esse aguçar o povo de Deus a conhecer mais a palavra, a doutrina, o catecismo, ou acha que a gente está no caminho certo? Felipe, infelizmente, eu não acho que estejamos no caminho certo, mas eu não delegaria tão somente às paróquias. Perfeito. Por vezes eu acho que falta para o próprio católico essa curiosidade. O desejo de buscar. Né? Exatamente. Nós somos atualmente especialistas em muitas coisas. Né? Hoje em dia
na era das redes sociais, do YouTube, a gente vira mestre em todas as artes. E quando quer, busca tantas informações sobre tudo. Pois é, Mas aí, você Padre sabe- Paulo Ricardo, Frei Gilson, Exato. quem não vai pro YouTube, não vai pra internet. Exato. Infelizmente, ao invés de buscar coisas úteis, por vezes se passa vendo vídeo de gatinho, fofinho e etc. E não busca aquilo que verdadeiramente importa, não somente para a nossa vida atual, mas para a nossa vida eterna, não é? A salvação de nossas almas. Talvez tenhamos nós, Gabriel, a partir da tua resposta, essa inclinação a nunca assumir a responsabilidade, né? Foi assim no princípio dos tempos. Nosso Senhor disse, Deus chega lá e diz, olha, não come dessa fruta não, tem estudinho aqui à tua disposição. Depois que come, quando Deus aparece, aí vai ao homem e diz, mas rapaz, tu comesse do fruto, eu disse a tu que não comesse. Ele disse, fui eu não, foi a mulher. Aí Deus vai para a mulher, mas rapaz, tu oferecesse ao homem um fruto, ele disse, fui eu não, fui a serpente. É meio que isso, né? A gente tem essa inclinação a não assumir a responsabilidade, assim. Se eu não tenho conhecimento da palavra, não é porque eu não busco, não, é porque a Santa Mãe Igreja não nos dá. Mas veja, eu estou entendendo o que você está dizendo, é que, claro, a paróquia tem a parcela, mas é um desejo que tem que haver em cada um de Isso, tem nós. que É uma busca partir pessoal, né? das pessoas. Eu digo isso porque, de fato, na paróquia que eu estava, Nossa Senhora Aparecida do Ipsep, um salve para todos os ouvintes de lá. Padre Neto, abraço grande, Robinho, povo de Deus lá. Gente Pois é. Nós montamos, sim, projetos, mas não teve a adesão de tantos quanto nós gostaríamos Pois é. que tivesse, não é? Então, assim, foram projetos de catecismo em um mês, não é? Os 4 módulos, projeto de introdução à Sagrada Escritura, mas ainda falta, não é? Essa disponibilidade do povo de Deus. E o que me deixa um pouco temeroso é o que eu gosto até de repetir, que quem não sabe no que acredita, termina acreditando em qualquer coisa. Então, chega um amigo, um irmão de outra fé, outra religião, e mostrando talvez um saber maior, Pois não é. necessariamente na mesma doutrina em que nós vivemos, aí termina A gente se submete puxando, termina submetendo, a esses né? ventos de doutrina que nos Exatamente. alcançam. Principalmente quando traz resposta a um tempo de angústia, de aflição, porque aí é onde o inimigo mais atua, né? Nos momentos de necessidade ele vem, obviamente, nos ofertar um caminho de Exato, facilidade, de exato. solução, né? E por isso que, infelizmente, nós vemos muitas vezes, não é, o católico que é católico, mas é espírita. É verdade, É acontece o católico, demais. mas eu não acredito bem nisso, não é? A igreja poderia rever isso. Pois Porque, é. de fato, ele não se atentou à verdade que está ali diante de si, não é? Santo Tomás, ele dizia que a verdade, ela é a adequação de nosso intelecto à realidade que está externa a nós. A verdade, ela não é pessoal, não é? A verdade, ela está ali à nossa frente e nós temos que nos adequar a ela. E essa verdade é o próprio Jesus Cristo, que nos concede tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, mas nós precisamos abraçar. Claro que a igreja, ela é mestra e mãe, então ela está não só para nos fornecer os meios para a salvação, mas também para nos ensinar. No entanto, somos livres, nos é dada a liberdade por Deus e não podemos somente dizer, não tem isso, não tem aquilo, porque atualmente essa desculpa não cola. Como o senhor diz, né? Temos a internet à nossa disposição, temos tantos meios, basta querer, não é? Basta nós, de fato, sairmos da zona de conforto, abrir a Sagrada Escritura, abrir o catecismo da igreja e tentar ali, nem que seja aos poucos, compreender. Eu entendo agora numa rotina de trabalho que muita gente pode dizer, mas eu não tenho tempo. Pois é. Será? Porque assim, veja, eu estou fazendo a leitura da Sagrada Escritura em um ano, né, com o projeto do professor Vitor Salles. E ele nos diz para ler 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Isso me toma 10 minutos, às vezes, né? E a gente perde tempo com tanta coisa, assim, às vezes celular, rede social, isso toma um tempo enorme da nossa vida. Quando a gente vê, já passou meia hora e
ali poderíamos ter feito uma coisa muito mais frutuosa, não é, com o nosso Eu tenho tempo. o conceito, Gabriel, que nos falta muito a disciplina. E talvez a falta de disciplina, e aí eu acho muito belo, por exemplo, tudo aquilo que envolve os arautos, porque a disciplina não é só para o contexto da liturgia em si, mas para uma regra de vida. Se estabelece uma regra de vida, as novas comunidades têm isso. Talvez as paróquias ainda deixem os fiéis muito soltos, e a pessoa muitas vezes precisa de apoio, de auxílio para isso. Você pensa como Gabriel, Caio, alguma coisa a acrescentar nesse contexto? Sem dúvida. Só para acrescentar em relação à disciplina, sobretudo, tem uma frase que diz assim: a disciplina é dura para quem não tem. Pois é. Para quem não tem, porque quem tem disciplina, a coisa corre muito mais rápido. Tem um livro muito interessante que é Arrume a Sua Cama, de um CEO americano. E ele diz, a primeira coisa do nosso dia, arrumar a cama. Porque o dia pode dar errado tudo, mas quando a gente volta pro quarto, vê que a cama tá arrumada, ótimo. E todos os seminaristas dos arautos leem esse livro. É interessante isso. Mas sobre a questão do conhecimento, é importante ressaltar que a gente não ama aquilo que não conhece. Então, como a gente pode amar a doutrina católica se a gente não procurar conhecer? Num outro programa eu falei aqui da frase de São Pio X, que ele no seu catecismo vai dizer que é um pecado grave aquela pessoa que não procura estudar a fé católica. Pecado grave que junto com o conhecimento e o consentimento se torna pecado mortal. Então é muito grave, é muito arriscado a gente não se propor a estudar a doutrina e amar. Porque senão acontece o que aconteceu essa semana com um amigo meu. Chegou um amigo dele protestante de supetão. Não, vamos para a igreja, eu vou ter que resolver não sei o que lá, não sei o que. Empurrou o menino dentro de um culto. E aí já chegou o pastor, conversou com ele, não sei o que. No meio da conversa, o pastor já estava tocando nele assim, já estava um monte de gente ao redor. Então, quando chega o ladrão, a Sagrada Escritura vai dizer que a gente não sabe. Por isso que a gente tem que estar bem preparado. E esse ladrão pode chegar até você. Então, se a gente não procura estudar, se a gente não procura amar, o ladrão vai chegar à nossa porta sem avisar. E vai chegar de supetão. E aí eu queria que vocês trouxessem uma resposta do ponto de vista do que precisa ser feito para a gente não viver essa realidade. Observe, buscar o conhecimento da palavra, crescer na doutrina. Aí Caio já trouxe aí participar e viver, experimentar os sacramentos. Tudo isso é super importante, mas de forma objetiva, prática. O que a gente precisa fazer para poder crescer no conhecimento da palavra e mais, não cair naquilo que a sociedade, que o mundo atual nos propõe? Eu creio que estabelecer metas. E mais do que estabelecer metas, é pegar um exemplo e seguirmos. Porque hoje em dia, nós temos várias gerações, né? Inclusive, em 2025 se inicia a nova geração, a geração beta. Mas já passou a geração alfa, geração Z, geração Y. E essa nossa geração, ela consegue ir para frente ou para trás também através de ídolos, de pessoas, de personagens. E a igreja, há mais de 1000 anos, 2000 anos, ela estabelece para nós essas referências, que não são ídolos, não são famosos para serem idolatrados. São, sim, santos, pessoas que viveram a vida de Nosso Senhor, que de algum modo representaram heroicamente as virtudes cristãs. E cabe a cada um de nós ter devoção a um santo e conhecer a vida daquele santo por inteiro, destrinçar a vida daquele santo, talvez não só um, mas vários. Hoje em dia a gente tem para a realidade da atual juventude, dessa nossa geração, tem o Carlo Acutis, tem a Clara Crockett, tem O santo que toma Coca-Cola, né? De calça jeans. Tem a Chiara Beretta Molla. Então tem vários santos da juventude que podem ser levados em consideração. E também santos antigos. Mas o que eu digo, a gente vai conseguir viver se a gente consegue ler a vida dos santos e através da vida dos santos a gente praticar na nossa vida, trazer essa realidade dos santos para a nossa vida. Agora, me veio uma moção também, não sei se tem alguém que já tem esse dom e que realiza esse trabalho de evangelização. Um canal do YouTube para falar só da história dos santos.
Porque muita gente e muitas pessoas não são dadas à leitura, que é importantíssimo, claro. Mas quando tem um vídeo, quando tem uma fala, quando tem um programa Fala Povo de Deus, por exemplo, a gente traz muita história, já falamos muito, tivemos muitos programas falando sobre a história dos santos. Um canal do YouTube que trouxesse essa realidade era extraordinário. Já fica a deixa aí. Vamos embora. Esse é o nosso Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal, que aproxima você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Por isso, nesse momento, meu irmão, minha irmã, clame ao nosso Senhor esse desejo, esse sentimento de querer buscar mais e viver mais a sua palavra. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo. Simbora, povo de Deus, cheios da graça do nosso Senhor. Deus consagrou um povo escolhido. Creia no seu coração, viu? Você é um escolhido de Deus. Agora eu quero trazer a tua participação. Manda aqui a tua mensagem. Estamos com o WhatsApp aberto, 34447979. Eu quero saber a tua resposta à enquete de hoje. Na tua opinião, como os cristãos podem permanecer fiéis aos ensinamentos de Deus em um mundo que muitas vezes normaliza o pecado? Vai mandando o seu WhatsApp. Eu já quero saudar aqui Edna Moreno, Isabel Tavares aqui de Pau Amarelo, Marcilene lá de Paratibe diz: Felipe, bom dia, paz de Cristo, amor de Maria, Deus te abençoe, minha irmã. Helena de Itapetininga, lá de São Paulo, também ligadinha aqui conosco. Michele Barros dos Torrões, também mandando mensagem: bom dia, povo de Deus. Diácono Maurício, sua bênção, diácono. O diácono diz assim: bom dia, fala, povo de Deus. Olha, o relativismo é realmente uma erva daninha dentro da igreja. Eu vejo de uma maneira muito clara, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, caímos em pecado e recorremos ao decálogo. Os 10 mandamentos é o norte da nossa caminhada como virtude, obviamente. Além dos 10 mandamentos, o contexto da disciplina ficou muito vivo na minha cabeça. Se há disciplina, obviamente que a gente busca o conhecimento da palavra. O decálogo, os 5 mandamentos da igreja, que nada mais é uma regra de vida que a igreja propõe para a gente cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. Cumprindo os 10 mandamentos, meu irmão, estamos felizes, vamos ganhar a vida eterna sem sombra de dúvida, porque é promessa de Deus. Mas existem regras também e outras coisas que são estabelecidas no dia a dia. Por exemplo, a autoridade. Muitas vezes a gente não quer ser obediente, a gente reclama do padre, a gente reclama do coordenador. E eu preciso dizer a você, todo mundo que sai da igreja por causa dos homens, nunca esteve nela por causa de Deus. Tem muita gente que se escandaliza porque não quer se submeter à autoridade. Tem gente que está ouvindo agora, sentiu no coração a pontada. Diácono, valeu. Severina Martins de Joana Bezerra, Mari lá do IPCEP, da tua terra, ó, Gabriel. Diz: bom dia, Felipe, Rádio Olinda, convidados, ouvintes. Quem está aí com você, Felipe? Cheguei agora, sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Aparecida do Padre Neto, é uma bênção, Deus abençoe. Quem está aqui é Gabriel. Conhece ela, lembra assim, não, né? Não lembra muito, não. Mari, eu acho que é ela aqui, ó. Lembro. Ah, pronto, lembrou. Mari, quem está conosco aqui é Gabriel, seu irmão de caminhada. Maria Margarida, lá do Vale das Pedreiras, concordo plenamente com o debate. Valeu, minha irmã. Rosete Maria diz: bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo à minha casa. Claudicé de Alberto Maia diz: bom dia.
Dentro da igreja tem ministros da Eucaristia, coordenadores de grupos, que passam a odiar os padres por seguir à risca a doutrina da Igreja Católica. E aí criam uma guerra entre os fiéis. Peço oração para Padre Thales da paróquia de Santana. Caminhou conosco lá na paróquia da Torre, fez pastoral lá, Padre Thales. Ela está dizendo exatamente o que a gente acabou de falar. Quando o padre, inclusive, a pessoa do sacerdote, tenta implementar essa cultura da doutrina, da rigidez, vamos tratar assim, do que é o seguimento de Cristo Jesus, porque o próprio Senhor diz, porta estreita, viu? Porta larga é o caminho que leva à perdição. Tem essa revolta, né, minha gente, do povo de Deus, porque tá querendo se seguir a doutrina. É verdade. Não é? São Curadás, né? São João Maria Vianney. Ele tem uma frase que diz o seguinte: quando o padre é santo, o povo é piedoso. Quando o padre é piedoso, o povo é bom. Quando o padre é bom, o povo é mais ou menos. Quando o padre é mais ou menos, ele não termina a frase. Mas é aquilo. Nem todo mundo quer ser santo, quer ser piedoso, né? Às vezes se revolta contra a autoridade. É difícil, mas é isso mesmo, a porta é estreita. Inclusive, preciso fazer regime, que já que a porta é estreita, a gente tem que perder um pezinho, né, Caio? Marcilene de Paratibe, vê que resposta objetiva. Lendo a palavra e praticando. Pronto, acabou. Respondeu a enquete. Respondeu tudo. É o Kerson Teixeira. Bom dia, mando o programa, já compartilhei. Fala, povo de Deus, valeu, meu irmão Zeneide Cisneiros, lá da Torre. Bom dia, Felipe, bom dia, Gabriel. Andresa, novamente aqui, bom dia, muito bom programa, um abraço, amigo Gabriel, que foi um ótimo orientador dos coroinhas aqui no IPCEP. Então é ele mesmo, tu tá lembrado, André. Maria Gorete, de Jardim Atlântico, bom dia, Felipe. Bom sábado a todos vocês, bem-vindos ao meu trabalho e à praia. Gratidão por preciosas palavras, povo de Deus. O povo fala como se a gente estivesse lá sentado na cadeira da sala deles, né? Mas é assim que eles se sentem. É muita gente ouvindo a Rádio Olinda, mas ainda acho pouco se comparado à quantidade de irmãos católicos que caminham conosco, né? Uma rádio genuinamente católica que deve ser ajudada por cada um de nós. Cada um de nós deve abraçar essa missão evangelizadora que é a Rádio Olinda. Lúcia Maria de Boa Viagem diz, bom dia. Acho que a Santa Missa deveria todos irem com a Bíblia para ler a palavra. Uma oportunidade para conhecer a Bíblia e procurar praticar seus ensinamentos. Verdade, boa ideia, minha irmã. Andressa Vanderlei, mãe dos coroinhas João e Davi. Mandando um abraço aqui para você também. Marcos Neves de Jaboatão, se lendo a palavra e dando um testemunho. É assim que ele responde a enquete. Maria Gorete mandando um abraço lá de Jardim Atlântico. Isa da paróquia de São Sebastião do Cordeiro. E bom dia, salve Maria, bancada do povo de Deus. Sou Isa. Esse tema é muito delicado. Vivo isso na minha paróquia, encontro com muitos irmãos que são inseguros e sem entendimento. E me perguntaram, o que foi que ele falou? Eu passo para eles com muita paciência para que não saiam vazio. E de volta para casa vazio, né? Eu falo de mim, busco apresentar o Espírito Santo. Esse é o caminho mesmo, Isa. Acho que o nosso propósito daqueles que, de algum modo, possuem espiritualidade um pouco mais elevada, tem essa disciplina, o nosso papel é de acolher mesmo com carinho, como o nosso Senhor nos acolhia, e passando aquilo que Deus quer e revela para cada um de nós. Valeu, Isa. Um abraço forte. Padre Murilo Bentinho. Roseli Nascimento de Sítio Fragoso, também conosco. Lenilda Lima de Passarinho. Bom dia, Felipe, os convidados, seguindo os mandamentos da igreja. Ela resume dessa forma. Cristina de Jardim, Paulista Alto também. Mari manda outra mensagem dizendo, amanhã eu estarei no aniversário da obra de Maria, na Arena Pernambuco. Conheci Gabriel e Elielma. Rádio Olinda faz parte da minha vida. Olha aí, Gabriel. Todo mundo mandando abraço aqui para você também. Eu não sei que Gabriel, se é Gabriel que está participando conosco ou se é Gabriel Corrêa, mas isso aqui foi Gabriel Corrêa. Bom dia, diz Gabriel do Porta Fidei. Um abraço, Deus abençoe. Gabriel não é do Porta Fidei não, mas tem uma relação boa com o povo de Deus lá. Amanhã, inclusive, festa da obra de Maria, 35 anos. Vou estar por lá, viu, povo de Deus? Vai ser uma bênção. Eu quero aproveitar também que Padre Heron, lá da paróquia do Arruda, me pediu para divulgar uma palestra que vai acontecer com Paulo Roberto Reis. Ele é psicólogo e é também especialista em gerontologia.
O tema dessa palestra é o diálogo entre saúde mental e espiritualidade. Como lidar com ansiedade? Isso era um tema, Gabriel, que devia estar correndo tudo quanto era paróquia. Vou repetir, palestrante Paulo Roberto Reis, tema o diálogo entre saúde mental e espiritualidade. Como podemos lidar com a ansiedade? Vai acontecer no dia 18 de janeiro, que é hoje, às 16 horas, na Igreja Matriz de Santo Antônio, a Rua da Água Fria. Vá lá, Paulo Roberto Reis está lá esperando por você. Tema o diálogo entre saúde mental e espiritualidade. Aproveitando para divulgar também a festa de São Sebastião na paróquia do Alto do Pascoal e também na paróquia lá do Vasco da Gama. No Vasco da Gama, quem é que celebra por lá? Hoje quem está celebrando o Vasco da Gama, eu vou ver aqui no nosso Instagram. Sim. Mas amanhã, e especialmente segunda-feira, tem uma programação toda especial. Na segunda-feira, que é dia de São Sebastião, a gente tem Padre Cosmo. Sim. A gente vai ter lá também. Olha aqui, ó, estamos com a programação aqui. Hoje, Padre Domingos. Domingo, Padre Marcelo Júnior. De manhã, Padre Maurílio à tarde, na noite, né? E na segunda-feira, a gente tem Padre Hélio, 7 da manhã. Padre Cosmo, de meio-dia, segunda-feira, dia 20, São Sebastião. Padre Cosmo, lá no Vasco da Gama, ao meio-dia. E a missa de encerramento com o nosso pároco, Padre Paulo Dutra, com procissão também. Maravilha. Aproveito para dizer que a 68ª festa de São Sebastião também lá no Alto do Pascoal. Padre Edivan, meu irmão Rodrigo, todo o povo de Deus. Eu estava lá num momento de adoração, teve a Santa Missa e depois a gente adorou o Santíssimo Sacramento para fazer essa entrega dessa festa. Hoje, inclusive, dia 18, sábado, quem vai celebrar é o nosso amigo Padre Jurandir Dias, do Oratório Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista. Hoje ele está celebrando lá a festa em honra a São Sebastião também, no Alto do Pascoal. Mas vamos voltar um pouco aqui, daqui a pouco eu vou interagindo, tem muita mensagem, senão o programa acaba e a gente não consegue dar sequência. Hoje nós estamos falando sobre os católicos e a normatização ou normalização do pecado. Como permanecer fiel em um mundo cheio de relativismo, recebendo aqui nossos irmãos Caio, também nosso irmão Gabriel. Como é que os católicos podem dialogar com respeito e amor, Gabriel, com pessoas que não partilham da mesma visão sobre o pecado? Perceba, eu não estou só falando daquelas pessoas que não professam a fé em Cristo Jesus, mas quero também inserir, quero falar, como o nosso ouvinte mandou aqui, para aquelas pessoas que caminham na igreja, mas que por muitas vezes é relapso, ou quer seguir a doutrina da forma que ela própria estabeleceu. Como lidar com essas pessoas, Gabriel, que vivem tempos diferentes, por exemplo, do seu, que busca viver vida de oração, que busca ampliar o conhecimento da palavra? Como é que a gente deve se comportar? O que a gente pode fazer para auxiliar essas pessoas? Pois é, Felipe, é sempre um desafio, sem dúvidas, nós convivermos com pessoas que não partilham exatamente dos mesmos ideais, das mesmas convicções. Principalmente, Gabriel, só para dar principalmente em ambientes hostis. E às vezes na vida a gente tem que viver nisso. Uma faculdade, aí Caio, né, lá na Universidade Católica tem uma participação bem efetiva, mas fala disso também. Porque por muitas vezes, me corrija se estiver errado, a gente só quer levar Jesus em determinados ambientes. A gente vai adequando até o nosso comportamento. Por exemplo, no estádio de futebol, uma vez me angustiei profundamente, fui para um jogo e tinha passado um tempão sem ir, torço pelo esporte, graças a Deus. Aí fui para um jogo do esporte, rapaz, tinha tanta gente do lado assim, indignada e bêbada e querendo invadir, e veio um sentimento muito forte de idolatria, porque para Cristo Jesus a gente não dedica aquele amor, aquele... Enfim, como também no ambiente hostil, a gente... O que a gente precisa fazer? Como levar esse testemunho? Isso é importante a gente falar para o povo de Deus. Então, assim, em primeiro plano, gostaria de tratar justamente dos ambientes que são aversos, não é? De fato, por vezes, em que nós devemos nos inserir, sim,
como cristãos, nós não podemos nos afastar da sociedade, muito pelo contrário. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos que ser fermento na massa, mas estarmos no mundo sem sermos necessariamente do mundo. E para podermos trazer essas pessoas conosco, ou pelo menos nos portarmos ainda como católicos e cristãos, de fato, em determinados momentos precisaremos ter aquilo que São José Maria chamava de uma santa intransigência, não é? Não podemos compactuar, digamos assim, em rodas de conversa, de fofoca, de temáticas que por vezes não são dignas nem mesmo de um ser humano qualquer, né? De falar de mulher e etc., sendo casado e por aí vai. E nesses momentos... Grupos de WhatsApp, né, Gabriel? Muitas vezes a gente está inserido e ali consome pornografia. Pois é. Que os nossos olhos veem, vai alimentando nosso coração. Pois é. E um padre, ele me contou essa semana uma coisa. Ele disse assim, se nós não formos fortes no braço, temos que ser fortes nas pernas. Então, no sentido de que se a gente não tiver força para lutar contra essas pessoas que por vezes teimam em nos arrastar para o mau caminho, então devemos correr delas. Porra. Então, São Paulo diz isso. Acho que é São Paulo só. Não enfrente a tentação, não, porque o espírito pode até estar preparado, mas a carne é muito fraca. A gente tem que correr, feito um entregador de jornal, disse que o cara era bonitão, entregando jornal em todo canto. E aí uma dona de casa lá começou a olhar para ele, e ele veio entregando jornal. Quando se deparou naquela casa, ela viu o horário que ele ia passar, abriu e estava envolvida só na toalha. Disse, vem entregar o jornal aqui dentro. E aí ele sacode o jornal e sai correndo. É exatamente o propósito, fugir da tentação. Tem lugar que não nos cabe. Como é que um homem casado vai tomar uma cerveja depois do futebol e vai para um bar, uma sala de reboco da vida, ouvir forró? Não, mas minha mulher confia, eu tomo 2 cervejinhas, não há problema. Você se sujeita ao pecado e o inimigo tem lá a sua força e pode de algum modo nos pegar num dia ruim. Porque o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Né? Exatamente. E teve um programa sobre os anjos aqui que a gente já aprendeu, que a natureza do anjo é muito maior que a nossa. Então não dá pra gente querer combater com o demônio que tem a natureza superior à nossa. Esse miserável. Por mais que seja decaída, pois é. Então tem que correr. A única tentação que se combate é a preguiça. Só essa, o resto tem que correr mesmo. Sim, Gabriel, mas conclua. E quanto na paróquia, não é? Eu acho que nosso dever é primeiramente rezar pelas pessoas que ali estão, pelo sacerdote que é pároco da região e esperar o tempo de Deus, não é? Nós também não podemos silenciar diante de situações adversas, mas não tratando-nos como sendo superiores, porque isso pode até gerar um certo orgulho individual, não é? Orgulho pessoal. Ruim para si e ruim para o próximo. Né? Exatamente, não é? Não podemos nos achar melhores do que ninguém, mas também lutar sempre para ser melhores, não é? O nosso parâmetro tem que ser nós mesmos, não é? E, acima de tudo, rezar para que a nossa paróquia ela se converta, ela seja um ambiente muito mais católico, não é? E, assim, se puder, proporcionar os meios para tal, digamos, se você tiver aptidão para ser catequista, se inscreva, se aliste para ser um, e se puder estar à frente dos movimentos, também melhor ainda, que você vai conseguir, à medida que o padre da paróquia permitir, você vai poder transmutar aquela realidade, trazendo nas reuniões cada vez mais oração e mais formação. É interessante aqui uma mensagem. Quem está conosco é Rafael de Menezes, veio aqui no programa, foi espetacular, ele mandou uma mensagem aqui, eu vou ler, diz assim, a Revolução Protestante atacou a autoridade da Igreja, depois a Revolução Francesa atacou a autoridade do rei, e hoje se questiona a autoridade do professor na escola e dos pais no lar. É impressionante, assertivo demais. Só mandando um abraço aqui para Ana, que também está conosco, Zeneide Cisneiro lá da Torre. Concordo com a irmã que falou sobre o uso da Bíblia na igreja. Monsenhor Romeu até tentou. Seria uma boa para todos. O
Clerson, que eu já li aqui também. Escutei uma irmã dizer que só tem 4 pecados mortais, por isso fiquei bem preocupado. Enfim, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Alta Lúcia aqui conosco também. Deixa eu ver o nome desse irmão. Não consigo. Fábio. Fábio está conosco, diz: acho que a igreja deveria sim ter uma atuação melhor e maior nos ensinamentos da doutrina. Esperar que o povo por si só faça isso é retórica. Precisamos mudar a forma de nos comunicarmos. Fábio Zumba, lá de Beberibe. Verdade, meu irmão, é o que Gabriel falou aqui, é um conjunto da obra, né? A igreja ofertar, mas também tem que haver um desejo pessoal nosso, e como ele bem colocou, tem muitos canais de comunicação que nos ajudam a isso aí. Brandinha da Paraíba também conosco. Eu tenho 4 minutos de programa, Caio. Preciso fazer essa pergunta, quero fechar com ela para depois ir para o bate-bola. De forma bem objetiva, assim, quais são os maiores desafios para a juventude? A gente precisa falar da juventude católica. Quais os maiores desafios frente a essa influência de ideologias, de comportamento que relativizam o pecado? E o jovem, na minha opinião, é quem mais sofre com isso. É verdade. O que mais falta para a juventude são referências. Mas não é que elas não existem, elas existem. Mas são cada vez mais perseguidas, apagadas. Então, aos pais, aos padrinhos, aos catequistas, cabe apresentarmos essas referências para a juventude. A juventude que me ouve, buscar essas referências através da vida dos santos. E assim nós podemos ser santos como eles e combatermos juntos o relativismo da fé, o relativismo espiritual. Maravilha, meu irmão. Rezemos por nossa juventude, mas eu tenho percebido uma dedicação cada vez mais intensa. A gente tem conseguido aí transformar a realidade de vida dessa juventude. Bate bola, jogo rápido para a gente seguir para o encerramento. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Caio, você acredita que é possível ser fiel aos ensinamentos da igreja, mesmo diante das dificuldades e da pressão do mundo atual? Sem dúvidas. Agora, como eu falei, através da oração e da frequência aos sacramentos. Pois é, viver os sacramentos é fundamental. Gabriel, na tua opinião, normalização do pecado na sociedade afeta a vivência dessa caminhada da fé cristã? Sim, mas como já está dito no livro do Eclesiástico, se eu não me engano, o irmão que ajuda um irmão é uma cidade amuralhada, não é? Nesse sentido, nós precisamos nos ater às nossas comunidades católicas e, como Caio bem disse, vivendo os sacramentos, e assim nós nos manteremos na rocha firme que é o Cristo. Você acha que os cristãos têm se calado diante do relativismo que contradiz os valores do Evangelho? Infelizmente sim, porque se os cristãos falassem, se nós nos mobilizássemos para apresentar aquilo que nos é dado, a verdade estabelecida por Deus, o mundo estaria diferente. Então, aquela frase de São João Bosco, aproveitando que hoje o programa está muito participativo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Simbora, coragem, povo de Deus! O programa de hoje está acabando, quero agradecer demais. Caio, Gabriel, foi um prazer. Você vê que aqui na rádio, e quando o tema é bom, aí isso de certo modo piora, e o piora não é no sentido pejorativo não, mas parece que a gente passou 5 minutos só conversando, não foi? Mas é porque o programa foi bom demais. Povo de Deus, obrigado demais pela presença de vocês, viu? Gostaria de agradecer a toda a participação, Felipe Alecrim, Gabriel também convidado, e queria dar rapidinho 3 convites. O primeiro, amanhã começa a consagração Nossa Senhora presencial lá nos Arautos, após a missa às 10 da manhã. Estamos no fim do presépio e o terceiro convite é para o próximo primeiro sábado, um hambúrguer especial. Opa! E no programa anterior eu não falei o nome do chefe. Eita! Tiago de Maceió, que agora vai se mudar para Pernambuco, então aí vamos ter mais hambúrgueres. Todo fim de semana é feijoada, hambúrguer, é espetáculo. Arautos do Evangelho, quem não conhece tem que conhecer. Meu irmão, Gabriel, obrigado pela sua presença. Obrigado, vamos convidar Felipe, mais muito vezes. Obrigado, povo de Deus. E rezem por mim, rezem por toda a paróquia Nossa Senhora Aparecida do IPSEP, para que nós possamos cada vez mais crescer e fazer uma festa belíssima no final do ano. Amém. Todos nós possamos ser mais fiéis. O programa está acabando. Eu quero agradecer a você que nos deu a alegria de sua audiência. Que Deus te abençoe e te ajude a perseverar. Como eu disse, nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante. Divulga o programa Fala Povo de Deus, para o povo de Deus crescer no conhecimento da graça. Com os trabalhos técnicos de Gabriel Corrêa, produção de Paulo Brito, apresentação minha, Felipe Alecrim, cheiro no teu coração.
Eu te espero semana que vem para mais um programa. Fala, povo de Deus! Boa semana, Deus abençoe. Fala, povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, povo de Deus.